Amém, amados? A graça e a paz a todos. Glória a Deus. Amém? Amém. Como vocês estão? Amém? Quem está feliz aí, porque vai para o céu, né? Então, amém. Amém, amados? Então vamos para a nossa palavra. E, amados, essa palavra é uma continuação daquilo que o pastor José Eduardo já começou a ministrar ali no começo, no primeiro dia deste ano, na virada deste ano. Assim também ele deu ali continuidade no próximo domingo, ou seja, no domingo da semana passada. E hoje também eu gostaria de dar continuidade nessa mesma palavra. E, amados, essa palavra a qual nós temos aqui é literalmente a mesma palavra, ou seja, uma palavra que vai direcionar nós no mesmo caminho, no mesmo local, da mesma forma, mas também é uma palavra, amados, de nós refletirmos muito, é uma palavra de nós pensarmos muito naquilo que nós estamos fazendo, é uma palavra naquilo que nós vamos pensar que, eu vou explanar aqui um pouco de que algumas coisas que nós fazemos, que nós realizamos, que nós concretizamos, não vem apenas só a nós, mas também vai direcionar a várias outras pessoas. E, amados, cabe a nós tomar muitas decisões durante esse ano, né? E cabe também a nós, amados, tomar decisões que verdadeiramente vão nos edificar, que verdadeiramente vai edificar algumas outras pessoas. O pastor Paulo ontem aqui, ele chegou, ele ministrou uma palavra, e nessa palavra ele trouxe uma pergunta muito grande, aonde algumas pessoas perguntavam a ele: olha, isso aqui é pecado? Olha, aquilo ali é pecado? E o pastor Paulo, ele vem e fala, que ele respondeu da seguinte forma: olha, será que isso vai te edificar? Será que isso vai edificar outras pessoas? Cabe a nós também pensarmos dessa mesma maneira. Será que isso vai nos edificar? Será que isso vai edificar outras pessoas? O que estamos fazendo? Será que dá para mudar alguma coisa na nossa vida? E essa mudança vai trazer uma transformação diferente? Porque aqui foi concretizado sobre as nossas vidas, foi direcionado sobre as nossas vidas, foi imposto, ministrado sobre as nossas vidas um ano de realizações. Ou seja, sobre as nossas vidas será um ano de realizações. Amém, amados? Glória a Deus. Mas também o pastor José Eduardo, ele expressou aqui muito bem que este ano de realizações vai caber a nós também algumas atitudes. Atitudes essas que nós não podemos ali estar na prática do pecado. Não podemos estar ali na prática do desagrado a Deus. Na prática de, literalmente, entristecer a Deus. Amém? Então, amados, para dar início a essa palavra, eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias lá em Isaías capítulo 59, versículo 2. Isaías 59, 2. Amém? Glória a Deus. Todos abriram? Glória a Deus. Amém? Amém, amados? Isaías capítulo 59, versículo 2, ele vai nos falar: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem os seus rostos de vós, para que não vos ouças. Amém? Fechem seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai amado, Senhor Deus de Israel, toque aqui sobre a vida dos teus filhos, para que os teus filhos, Deus poderoso, possam ouvir essa palavra, possa aqui, Pai amado, verdadeiramente sentir o Senhor falando com eles,
que verdadeiramente, Pai, tudo que nós falarmos, que seja direcionado por meio da Tua palavra, por meio daquilo que o Senhor nos entregou, por meio daquilo, Pai amado, que vem diretamente do Senhor para conosco. Pai, e ao final aqui desta palavra, que possamos refletir muito, que possamos, Deus Todo-Poderoso, estar direcionando todo o nosso pensamento ao Senhor, direcionando todo o nosso pensamento a literalmente, a sermos cada vez mais pessoas melhores, pessoas que verdadeiramente estamos cada dia buscando mais e mais a face de Cristo, para que possamos chegar à verdadeira e perfeita, varonilidade de Deus. Pai, obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade de ouvir a Tua palavra e de ministrar a Tua palavra. Glória a Deus. Amém. Amados, então essa palavra é uma palavra que direciona a esse ano de realizações, aonde nós não podemos nos dar o luxo, não só por causa desse ano, é claro, mas é um ano, amados, a qual nós temos aqui grandes oportunidades sobre as nossas vidas. Aí você pode olhar para nós, para mim no caso, e falar o seguinte: Hudson, mas eu não estou vendo nada, mas as coisas estão literalmente que nem um deserto, eu não estou realizando ou vendo nada que pode acontecer na minha vida. Mas já foi até mesmo ministrado aqui, amados, que nós não cabemos nós a vermos, mas cabe a nós a crermos, ou seja, a acreditarmos que este ano verdadeiramente é um ano de realizações. E literalmente, amados, o que eu estou acreditando é aquilo que Deus falou para o povo hebreu: aonde vocês estiverem, ali vocês serão bênçãos. Aonde vocês colocarem as vossas mãos, ali prosperará, seja no campo, seja no deserto, aonde você for e pisar as plantas dos seus pés, ali você tomará por herança. Ou seja, o que nós fizermos, nós seremos bênçãos. A palavra de Deus, em Deuteronômio capítulo 28, até o versículo 14, nós vamos ver sobre literalmente as bênçãos daquele povo, as bênçãos de tudo que aquele povo fizesse ia prosperar, se eles seguissem a palavra de Deus, se eles ouvissem a palavra de Deus, se eles estivessem com a palavra de Deus sobre a vida deles. E aí do 15, se eu não estiver enganado, até o 68 vem as maldições. As maldições para aqueles que não cumprissem a palavra de Deus, para aqueles que não ouvissem aquilo que Deus tinha sobre a vida dos profetas, que foi direcionado a cada um daquele povo. E sobre as nossas vidas aqui também não é diferente, amados. Por mais que nós estamos aqui no Novo Testamento, que nós vemos um próprio Jesus crucificado sobre as nossas vidas, mas o pecado continua sendo o mesmo. O pecado, ele continua sendo a transgressão da palavra de Deus, a transgressão daquilo que Deus ele nos entregou para que nós possamos fazer. Porque nós vemos aqui, e eu creio que em nome do Senhor Jesus aqui, todos nós somos santos por meio de Jesus Cristo. Mas, amados, talvez nós também temos um pensamento errado sobre o pecado. Por quê? Porque muitas das vezes nós olhamos e pensamos o seguinte: cara, o pecado é apenas aquelas coisas tão grandes, ou seja, tão explícitas, que podem causar ou afunilar muitas coisas, não só na minha vida, mas também sobre a vida das outras pessoas. Como assim? Ou seja, eu posso olhar e pensar o seguinte: olha, o pecado ele pode ser apenas um adultério, ou o pecado ele pode ser ali como eu posso dizer, não amar a Deus, ou até mesmo o pecado pode ser um roubo. Mas, amados, o pecado ele pode ir muito mais a fundo. O pecado ele pode ir muito mais a fundo, até mesmo ao ponto de olhar e você mesmo magoar uma pessoa.
O pecado, ele pode ir muito mais a fundo no quesito de não obedecer aos vossos líderes, aqueles que zelam pelas nossas vidas. O pecado, ele pode ir muito mais a fundo em coisas simples, na própria igreja, contendas, dissensões. Cara, eu tinha uma dificuldade muito grande, tenho até hoje, mas eu, graças a Deus, eu estou melhorando cada dia, que é o quê? O pastor Zé, ele olha para mim e fala o seguinte: amado, eu acho que essa água aqui, ela está gelada. Eu falo assim: amado, eu acho que essa daí não está gelada não. Aí ele fala: moço, mas está gelada, eu estou vendo, ela está até, ó. Eu falo assim: amado, mas não está gelada. Ou seja, eu contendia muito, literalmente, muito mesmo. Hoje não, hoje já está melhor. E cada dia, amados, se Deus permitir, que eu possa cada vez também ir melhorando e melhorando cada vez mais. Mas assim também deve ser para as nossas vidas. Nós devemos, amados, ter sobre as nossas vidas um pensamento crítico. Porque, amados, o tanto que é fácil nós olharmos para algumas pessoas e criticar. Ou seja, quando é fácil olhar para uma pessoa e falar: cara, essa pessoa, ela fez errado, ela pecou. Mas também quando nós devemos olhar para nós, muitas das vezes nós acabamos deixando passar. E amados, nós estamos e nós temos a um ponto de um ano de realizações. E essas realizações, amados, elas não podem ser barradas por causa desses pecados. Essas realizações, elas não podem ser barradas por causa que cada vez mais eu vou me aprofundando ali num pecado. E como foi a palavra que o Vinícius ministrou hoje aqui para nós no discipulado: olha, quão bom se fosse se eu errasse fosse só para mim. Mas não é só para mim, é para várias outras pessoas. Como assim, Hudson? Olha o que a gente pode ver até mesmo na Bíblia. Davi, como um rei, como um homem ungido por Deus, ele erra, ele peca, ele falha, ele adultera. Tudo bem até aí, se podemos dizer assim. Ou seja, ele errou, ele pecou, ele falhou, mas acabou ali sobre a vida dele várias consequências. Não só sobre a vida dele, sobre a vida da família dele, sobre a vida de Urias, sobre a vida dos homens que estavam ali na guerra, que basicamente Davi olhou e falou o seguinte: olha, é para colocar os homens para irem na frente, perto, literalmente perto esqueci o nome do negócio agora, da muralha. Para quê? Para que eles pudessem ali, mas um certo guarda, ele retruca a Davi e fala: olha, mas eles vão receber flechadas. Mas ele fala: e bota Urias ainda na frente. Ou seja, por causa de um pecado, várias consequências foram acreditadas sobre não só Davi, mas também sobre a vida de milhares e várias outras pessoas. E aí, cabe a nós pensarmos, amado, o que nós podemos mudar nas nossas vidas durante este ano aí, que está começando, para que possamos ser pessoas melhores e que possamos também fazer com que as realizações que Deus tem sobre as nossas vidas possam ser concretizadas. Isso é uma coisa muito interessante, amados, porque isso não é Deus, não cabe nós esperarmos de Deus, não cabe nós, amados, esperarmos que um anjo desça aqui e coloque fogo nas cadeiras para que nós podemos olhar ali e falar o seguinte: cara, eu tenho que deixar de cometer os mesmos erros que eu estou cometendo. Cabe a
mim essa decisão. Cabe a mim olhar para Deus e falar: cara, sobre a minha vida tem uma oportunidade imensa. Sobre a minha vida tem uma oportunidade de ser um pastor e abençoar várias e várias outras vidas. Sobre a minha vida tem uma oportunidade de ser um ministrante da palavra de Deus e abençoar várias e várias e várias outras vidas. E qual vai ser o tempo que nós vamos perder, amados, para que possamos abençoar várias outras vidas? Imagina, amados, se Deus ele olhar para você hoje e falar assim: amado, tá bom, é isso aí que você quer fazer? Beleza, então pronto, a sua vida aí na terra finalizou. Aí você chega lá no céu, olha para Deus, e Deus olha para você e fala: cara, ainda tinha tanto, mais tanto para fazer na sua vida. Você não sabe as oportunidades que estavam na sua mão. Você não sabe as oportunidades que tinha sobre você de abençoar outras vidas. Mas cabia a cada um de nós, cabia que você seguisse aquilo que foi estipulado para você, que a Bíblia expressou para você, que os seus líderes oraram e ministraram, e você pediu conselhos e eles direcionaram. Cara, quantas vezes, por exemplo, eu já não pedi conselhos para o Vinícius e falei: amado, preciso isso e isso, o que eu faço? Ele falou: nenhum dos dois, faz isso. Eu falei: amado, mas ele faz. Tá, então eu vou fazer. Cabe a nós, amados, tomar as nossas decisões de sim, eu vou me aproximar de Deus, e não, eu vou continuar vivendo a mesma vida que eu tenho vivido durante tudo isso que eu estou passando. Aí eu te pergunto: o que Deus ele pode esperar de você nesse ano? O que você pode entregar a Deus esse ano? Eu não estou dizendo para você, amados, que Deus ele quer receber de você alguma coisa. Eu não estou dizendo que Deus quer que você venda a sua casa e deposite no seu pedaço. Eu não estou dizendo que Deus quer que você venda o seu carro, não. Eu estou dizendo o que Deus pode esperar de você a esse ano, em quesito de proximidade, em quesito de intimidade, em quesito de estar com Ele. O tema dessa palavra é íntimo de Deus, ou seja, intimidade com Deus. Quem é casado pode falar melhor ainda sobre isso, que é o que? Um marido e uma esposa, eles têm intimidades. Ali eles conversam com coisas que talvez eles não conversam com outras pessoas. Ao mesmo tempo, você e Deus, você conversa com Deus coisas que você não conversa com nenhuma outra pessoa, talvez nem mesmo o seu marido ou a sua esposa. O que Deus pode esperar de você durante esse ano? Um ano que você verdadeiramente vai pegar, vai olhar e vai dizer: olha, eu vou conseguir vencer este pecado, eu vou conseguir ir para frente, eu vou conseguir progredir, eu vou conseguir verdadeiramente fazer com que este ano seja um ano de realizações. Em Provérbios capítulo 28, versículo 9, ele vai falar assim: ó, quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, ou seja, a palavra de Deus, até a sua oração será abominável. Ou seja, se verdadeiramente você não está nem aí para aquilo que Deus fala para você, então o porquê Deus deveria olhar
começar a falar: olha, esse cara aí é a última bolacha do pacote. O que você tem de tão especial? O que nós temos de tão especial que nós podemos olhar para Deus e olhamos falando assim: Deus, faça isso ou faça aquilo. Nós estamos aqui por meio da misericórdia de Deus. Nós somos salvos por meio da misericórdia de Deus. Tudo que nós temos foi Deus que criou, foi Deus que fez e Deus que nos entregou. E amados, cabe a nós tomar direções nas nossas vidas. Cabe a nós, amados, seguir as nossas vidas segundo aquilo que a palavra de Deus expressa para nós. E tomar posse, amados, de um ano de realizações, de um ano vivo, de um ano que células irão multiplicar, de um ano que irá ali talvez abrir várias e várias outras igrejas, a qual você vai estar ali discipulando várias e várias outras pessoas, a qual você vai estar ali liderando várias e várias outras células, mas cabe a você tomar atitudes. Não adianta, amados, nós olharmos, sentar a bunda lá no sofá e falar o seguinte: não, vai cair o dinheiro na minha conta aqui agora. Não vai, você vai ficar lá. Não levanta para você ver e vai trabalhar para ver se o dinheiro não cai na sua conta. Assim também é no reino de Deus, amados. Nós precisamos levantar, tomar atitudes, tomar posse daquilo que Deus já nos entregou e ir. O pecado, amados, a gente pode expressar aqui na Bíblia um pecado a qual nós percebemos que o pecado sobre as nossas vidas não é apenas nós sabemos que é pecado. Por exemplo, não é apenas eu saber que roubar é errado, mas é eu saber que roubar é errado, me distancia de Deus e por isso então eu não vou fazer. Entra-se na Bíblia, amados, Faraó. Amados, Faraó era conhecedor da sua transgressão. Ele chamou Moisés e assumiu a sua falha. Ele assumiu o seu erro. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Êxodo, capítulo 10, versículo 16. Amém? Hebreus 10, 16. Êxodo, eu estou com Hebreus na cabeça aqui, eu já tinha que estudar Hebreus, né? Êxodo 10, 16. Então Faraó se apresentou a chamar a Moisés e Arão e disse: peguei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Amados, aí estava na 8ª praga. O cara ainda sabia que era errado e continuou fazendo. Ou seja, ele foi lá, olhou e falou o seguinte: olha, eu estou pecando contra vocês mesmos. Eu vi que isso aí é errado e eu deveria mesmo fazer com que vocês seguissem, trilhassem os vossos caminhos. E aí, dias depois ele olha e fala o seguinte: não vai trilhar nada não. Eu sei que é errado, mas eu vou continuar fazendo. Eu sei que eu pequei, eu sei que eu errei, eu sei que eu estou longe de Deus, mas eu vou continuar fazendo. Eu vou continuar cometendo os mesmos crimes. Eu vou continuar realizando os mesmos erros que eu realizei. Eu fico imaginando esse cara. Por quê? Porque esse cara, ele errou 10 vezes seguida. Amado, errar uma, beleza, nós somos seres humanos.
A Constituição brasileira expressa que você é humano e você pode errar, você erra, mas aí você vai lá e erra duas, fala não, continuar no mesmo erro, deixa as pragas vir, deixa o rio tornar em sangue, deixa os gafanhotos, deixa as vacas morrer e vai seguindo. Erro 3, 4, 5, 6, 7, fica até longa a continha. Ou seja, amados, o que esse homem estava dizendo? Não façam aquilo que eu estou fazendo, porque literalmente eu sou uma pessoa desprovida de inteligência. O que esse homem estava dizendo? Eu estou me afastando cada vez mais desse Deus de vocês. Ou seja, eu errei, mas eu vou continuar errando aqui porque o meu orgulho, eu vou continuar errando aqui porque o meu ego não me deixa parar, porque reconhecer, ele reconheceu, amado. E quantas vezes nós não reconhecemos os nossos pecados, mas quantas vezes também nós não continuamos ali errando, pecando, falhando. Então cabe a nós não apenas reconhecer, mas cabe a nós também ali poder olhar e deixar isso. Glória a Deus. Amados, nós trabalhamos com discipulados. E por que disso? Porque o discipulado, amados, é algo tão maravilhoso, porque se você erra, se você peca, se você tem ali transgredido, você olha para o seu discipulador e ali você expressa para ele: olha, eu errei, eu pequei, eu fiz isso. E ali o seu discipulador, ele vai tomar as atitudes, ele vai olhar para você, ele vai olhar e falar o seguinte: amado, é isso aí mesmo, você reconheceu que você errou, você conheceu que o seu próprio erro, e agora cabe você a deixar isso. E ali você tem uma pessoa do seu lado, amado, para poder te ajudar, para você não poder ir sozinho, para você não poder cair ali nos mesmos erros constantemente, e ali você literalmente se afundar a um ponto a chegar à morte. O seu discipulador, amado, está ao seu lado todo instante. Aí você pode olhar para mim e falar o seguinte: olha, mas eu não estou sendo discipulado. Amém? Você não tem um líder de célula? Aí você fala para mim: eu não estou tendo um líder de célula. Amado, então procure um líder de célula. Vá para uma célula. Ao contrário, amados, de Faraó, temos também amado Zaqueu. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 19, versículo 8. Lucas 19, 8. Amém? Lucas 19, 8. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplamente, ou seja, 4 vezes mais. Zaqueu aqui, amados, o que é que ele estava fazendo? Ele estava falando o seguinte: olha, eu sei que eu errei, eu sei que eu falhei, eu sei que esses impostos que eu cobrei foram cobrados de uma forma indevida, e por isso então eu vou expressar o seguinte: Jesus, eu vou retribuir tudo aquilo que foi
E se eu roubei alguém ainda, eu vou devolver para ele 4 vezes mais. Ou seja, eu me arrependo literalmente daquilo que eu realizei. Eu me arrependo de ter roubado alguém. Eu me arrependo de ter excluído ali alguém, de ter defraudado alguém. Aí nós vemos 2 coisas, amados. Nós vemos o reconhecer o pecado, e nós vemos também o deixar o pecado. Ao contrário de Faraó, Zaqueu, ele olha para Jesus e consegue compreender que através de Jesus ele tinha muito mais do que ele poderia ganhar a vida dele inteira. E então, amados, a gente entra literalmente em 3 pontos. O primeiro, amados, é esse reconhecer o meu pecado. Como eu disse, o pecado, amados, muitas das vezes ele entra nas nossas vidas, ele entra ali de uma forma sutil. Seja uma discussão com um irmão e ali você ficou com um rancor com aquele irmão, seja olhar um olhar indevido, talvez de um homem para uma mulher, ou seja, desejar uma mulher de uma forma que ele não deveria, ou seja, talvez, amados, o pecado ali, ele tenta adentrar na sua vida de uma forma simples, suave, mas quando você vê, é um baque enorme. Eu lembro de uma vez que eu estava andando de bicicleta, e aí, beleza, andando, tranquilo, eu mais uns filhos meus, e aí, nós vamos embora, e eu fui, né, beleza, olhando para a paisagem, tranquilão, aí eu olhei assim, eles estavam descendo uma ladeira grande, eu olhei para eles e falei assim, ué, mas por que esse menino está descendo essa ladeira? Por que está descendo essa ladeira? Quando eu olho para frente, amados, rapaz, eu vejo um buraco enorme mesmo, tipo daqui lá naquela mesa. Só que já não dava tempo mais de virar, de frear, de pular, de fazer nada. E eu estava correndo, falei, vou pular o buraco. E fui, eu só meti a boca direto na terra, sabe? Machuquei a boca todinha. Ou seja, literalmente, amado, o pecado, ele é literalmente isso. Você está olhando para a paisagem, vai vendo, opa, coisa bonitinha, linda, maravilhosa. Quando a fé você olha, está dentro de um buraco enorme, todo machucado. Reconhecer o pecado. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Esdras, capítulo 9, versículo 1. Amém? Esdras 9. Esdras 9. Fala assim: acabadas, pois, essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, não se têm separado dos povos dessas terras. Seguimos as abominações dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras, e até os príncipes e os magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Amém, amados? Só tem. Amados, o que isso vem a dizer?
Essa palavra foi muito lida para nós aqui, tanto no final do ano, quanto também semana passada, a qual estes homens, eles reconheceram o erro que eles tinham. Qual era o erro? Eles tinham casado com mulheres que não eram ali mulheres hebreias, não eram mulheres literalmente do povo de Israel. Eram mulheres etéias, egípcias, eram mulheres ali daquela própria Babilônia, eram mulheres literalmente, amados, que adoravam outros deuses, mulheres que não tinham uma submissão ao seu próprio Deus, mulheres que transgrediam a lei de Deus. Esses hebreus, amados, eles chegam ali da Babilônia e eles leem o livro da lei, e ali eles veem que essas mulheres não cabiam mais a eles, porque eram mulheres que não eram mulheres de Deus para eles, e cabia a eles fazerem com que essas mulheres elas fossem embora. A palavra de Deus é lida e eles percebem que eles estão transgredindo a palavra de Deus. Eles percebem que Deus tem uma palavra sobre a vida deles, mas eles não estão realizando, que é o que? Casar-se com mulheres israelitas, mulheres hebreias, das tribos que Deus colocou sobre eles. E aqueles homens, eles reconhecem esse pecado. Eu fico imaginando, porque esses homens, eles têm que amar a Deus literalmente sobre todas as coisas, para realizar esse reconhecimento. Porque, amados, consecutivamente, a gente percebe que para que um marido que ama a sua esposa de todo o seu coração, um marido que ama o seu filho de todo o seu coração, olhar para eles e falar o seguinte: olha, voltem para a casa onde é que vocês moram, para as casas dos vossos pais, dos vossos pais, porque aqui vai dar ruim aqui para vocês, porque Deus estaria nos transgredindo a lei de Deus. Então esses homens, eles reconhecem os erros deles. E, amados, assim como Zaqueu, esses homens apenas eles não reconhecem, eles colocam em prática a mudança de vida. Eles colocam em prática a mudança para que as realizações de Deus possam vir sobre a vida deles. Por quê? Porque eles saíram de um lugar ruim, de escravidão, 70 anos ali exilados, para poder voltar para suas casas, olhar e falar o seguinte: olha, agora vamos prosperar, agora vamos romper, agora vamos poder ter ali verdadeiramente o poder de Deus sobre as nossas vidas. Eles reconhecem o erro deles. Em seguida, amados, em Hebreus capítulo 10, versículo 11, eles vão nos falar o seguinte: agora, pois, fazei confissões ao Senhor Deus de vossos pais, e fazei a sua vontade, e apartai-vos dos povos das terras e das mulheres estrangeiras. E respondeu toda a congregação e disse em alta voz: que assim seja, conforme as palavras que nos convenham a fazer. Amados, você, por exemplo, que é homem, você que tem uma esposa, você pode sentir esse sentimento melhor do que talvez um jovem, de que estes homens, eles leem a palavra de Deus, reconhecem que aquilo que eles estão fazendo é errado, ou seja, que as mulheres que eles estão irão ali transgredir a obra de Deus, irão transgredir ali a palavra de Deus, e que assim já havia há muito tempo com os reis e tudo mais, e que, ou seja, iria voltar para o mesmo local, que iria voltar para a mesma coisa. Esses homens olham e falam o seguinte: não, então que essas mulheres, nós vamos apartar delas, ou seja, nós vamos deixar com que elas vão,
e ali elas tomam os rumos dela, consequentemente os filhos também que eles tiveram. Ou seja, imagine você pegando o seu filho, pegando sua esposa, olhando e falando o seguinte: olha, vai, segue, vai para o seu caminho, porque aqui você não vai ser mais bem-vindo. Aí talvez você pode olhar para mim e falar assim: não, eu faria isso com certeza. O pastor Zé Eduardo, ele me perguntou: e aí, o que você me fala? Você faria isso? Eu falei: amado, faria não. Sinceramente, difícil. Ou seja, amados, sobre as nossas vidas vão ter decisões difíceis, para que possamos agradar a Deus, para que possamos prosseguir com Deus, para que possamos fazer com que Deus seja direcionado sobre as nossas vidas, para que nós possamos nos aproximar de Deus, para que este ano possa ser um ano de realizações, possa ser um ano vivo sobre as nossas vidas, para que Deus possa fazer os céus e a terra se moverem, para que nós possamos proclamar essa palavra de Deus. Amados, também nós temos um outro ponto, que é o decidir agradar a Deus. Nós vemos que nós precisamos reconhecer esse pecado, nós precisamos nos livrar desse pecado, e consequentemente nós vamos agradar a Deus. No próprio Esdras, capítulo 10, versículo 1, vai falar assim: enquanto Esdras orava e fazia as confissões, chorando e prostrando-se diante a casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava com um grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra, mas no tocante a isto ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos uma aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e as que delas são nascidos conforme ao conselho do meu Senhor e dos que temem ao mandamento do Deus, e façamos conforme a sua lei. Amados, esses homens, literalmente, eles foram homens que decidiram agradar a Deus. Foram homens que decidiram se prostrar diante de Deus e falar: Deus, não há nada sobre as nossas vidas que vai atrapalhar o mover que o Senhor tem sobre as nossas vidas. E aí eu venho te perguntar, amados, o que está talvez atrapalhando o mover de Deus sobre a sua vida? Sobre não só a sua vida, e consequentemente a vida de outras e outras e outras pessoas. O que faz com que atrapalhe você crescer ali talvez na sua célula, crescer ali no seu discipulado, crescer ali na tua igreja, poder se aproximar mais de Deus, poder ali estar sendo uma pessoa que literalmente tem o prazer de servir a obra de Deus. O que está atrapalhando para que este ano de realizações ele não se concretize sobre a sua vida? Consequentemente, amados, talvez, e pode ter certeza, consequentemente, com a vida de outras pessoas. Esses homens, amados, o que eles tinham de mais precioso, o que eles tinham de mais amor, o que esses homens tinham de mais valor, que eram as suas esposas, que eram os seus filhos, que transgrediam a lei de Deus, eles olhavam e falavam o seguinte: então, que vocês possam apartar de nós, porque consequentemente vocês irão nos
atrapalhar, e nós também não vamos deixar vocês romper. Então, que vocês vão, porque nós precisamos romper, e vocês também precisam romper. Amados, nós precisamos romper, literalmente, não é apenas na nossa igreja, é na nossa casa, é no nosso trabalho. A igreja é uma das partes. Consequentemente, amados, é sobre o seu trabalho que você tem uma maior quantidade de pessoas para você ministrar o Evangelho, para você poder ali abrir as portas dos céus, para que as pessoas possam conhecer a Jesus, para que essas pessoas se concretizem sobre a vida delas também um ano de realizações de conhecimento de Jesus Cristo. Amados, sobre a sua vida está uma oportunidade imensa, uma oportunidade grande, uma oportunidade genuína, não dos pastores, não dos presbíteros, não da liderança, mas de Deus sobre você. É Deus que olha para você e fala o seguinte: olha, eu preciso que você dê as respostas certas, para que eu também possa te usar, para que outras pessoas possam dar as respostas certas. Eu preciso que você deixe de errar, para que você consiga fazer com que essas pessoas, para que a sua vida possa ser um ano, possa ser completamente dias de realizações. E amados, eu estava pensando muito sobre essas realizações. O que seria uma realização, por exemplo, para você? Imagine. E eu fui raciocinar, mas que os nossos pensamentos são pensamentos muito pequenos, muito simples. Um emprego, uma casa, um carro, isso, aquilo, uma esposa, não sei o que, isso, aquilo. É muito simples, é muito fácil para Deus isso realizar. Amados, Deus criou um mundo. O que é impossível para Ele realizar para você? Deus pode todas as coisas. E este ano de realizações, o que eu percebi é que Deus, Ele tem infinitamente mais daquilo que pensamos. Ele tem muito mais daquilo que nós pensamos do que nós podemos até mesmo imaginar, amados. Mas cabe a nós tomarmos posse, nos ajeitar, fazer como Elias, arrumar ali as pedrinhas ali, para que pudesse ficar tudo bonitinho, o holocausto pudesse vir e tomar aquele local. Sobre a sua vida, sobre a minha vida também, amados, tem essa oportunidade. Olha o que eles falam aqui, olha, que ainda no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Ou seja, no tocante ainda, há esperança ainda para cada um de nós, para que possamos ali, amados, o ano está apenas começando. Raciocina sobre a sua vida, o que está impedindo você de romper, você de prosseguir, você de estar seguindo aquilo que Deus tem sobre a sua vida. Imagina, amados, se o apóstolo Paulo, mesmo depois de ter ali a sua visão restaurada, ele olhasse e falasse o seguinte: moço, eu vou fazer isso? Vou não, eu vou ir para minha casa agora. Vou ficar na minha casa tranquilão, vou negar aquilo que eu tenho que fazer, ou até mesmo vou aqui, não vou realizar, ou vou continuar realizando aquilo que eu realizava antes, matando ali, apedrejando aquele povo. Amados, aquelas várias e várias igrejas iriam se deixar talvez ali de existir por causa daquele homem. Aquele homem iria perder ali a oportunidade de Deus olhar para ele e falar o seguinte: Paulo, fiz tudo que eu tinha para fazer na sua vida, meu amado. Você já concluiu tudo aquilo que eu tinha a fazer para você. Pode vir, sobe aí,
Vem descansar. Vem descansar. Mas cabe a nós, amados, tomar as posse daquilo que Deus colocou sobre as nossas vidas. Cabe a nós, amados, olhar para Deus e falar: Deus, então eu vou aqui agora, Deus, parar de fazer tudo aquilo que eu tinha, que é literalmente feito de errado, e vou começar a seguir a sua palavra. Amados, aí você pode olhar e falar o seguinte: então você está ministrando aqui sobre pecado, você está ministrando aqui sobre erros e tudo mais. O que você pode olhar para mim e dizer? Uma certa vez, um certo ministrante da palavra de Deus, ele concluiu a seguinte fala. Ele concluiu que é mais fácil um homem ele olhar e ele se identificar com uma pessoa que verdadeiramente passou por aquilo. Ou seja, é muito mais fácil um homem casado se identificar com um homem casado, ministrando a palavra de Deus, instruindo ele, do que até mesmo um jovem. Porque ele pode olhar para o jovem e pode ver o seguinte: olha, cara, você nem casou, como é que você está me instruindo disso, daquilo? E amados, sobre a minha vida, literalmente, eu vivia em momentos errados, momentos literalmente de pecado. Pecados de masturbação, de pornografia. Eu cheguei no Vinícius, eu lembro disso até hoje, eu mandei mensagem, literalmente não foi para o Vinícius primeiro, foi para o pastor, mandei para ele e falei o seguinte: amado, ele na verdade ele me mandou mensagem falando o seguinte: olha, você ficou com a palavra de domingo. Eu falei: amém. Alguns minutos depois eu mandei mensagem para ele e falei: amado, não vou ministrar. Aí o pastor, quando você fala assim, não vou ministrar, ele já abre o áudio. Falei: amado, o que foi? Aí eu lembro que eu falei para ele, falei: amado, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, estou errando nisso, estou errando naquilo. E aí ele falou o seguinte: amém, irmão, então que você esteja perdoado e que em nome de Jesus vai dar tudo certo. Consequentemente, amados, eu falei para o Vinícius, falei para ele, expliquei a situação, todos os meus erros, todas as minhas falhas. Ele falou: amém. Ele levou a mim a ler 1 Coríntios, onde o apóstolo Paulo ele vem nos dizer o seguinte: olha, o entristecer de Deus, ou seja, a tristeza que vem de Deus para vocês, produz uma glória eterna, mas a tristeza que vem do mundo, ela consequentemente vai matar vocês. E amados, se eu olhar para você e falar o seguinte: aquele dia ali acabou, eu não errei mais, não caí mais nesse pecado, eu estaria mentindo. Consequentemente, eu errei de novo, falei para o Vinícius. E assim, amados, eu errei de novo. Mas, amados, consequentemente também, eu fui liberto daqui. Consequentemente, eu consegui vencer aqui. Consequentemente, eu consegui adquirir não só uma confiança maior, tanto no pastor quanto no meu discipulador, porque era uma falha minha, era um erro meu, era algo que eu olhava e falava: cara, isso é errado e eu preciso vencer isso. Mas cabia a mim tomar as decisões, as atitudes corretas, para que consequentemente também eu pudesse vencer todos esses pecados. Conclusão, amados, esses homens, ou seja, esse povo hebreu, eles conheceram a vontade de Deus, reconheceram as suas falhas e as suas falhas contra Deus e se livraram dos vossos pecados. Este foi o caminho percorrido pelos hebreus em dias de realizações. Amados, tome cuidado, muito mesmo com o remorso, que aponta apenas para aquele erro que você cometeu, e ali você vai consequentemente seguir aquele erro consecutivamente. Mas, amados, quando você adquire um arrependimento genuíno, você não olha mais para esse pecado, você começa a olhar direcionalmente para Deus. E aí, consecutivamente, amados, aí eu posso dizer verdadeiramente para você, aí você pode amar a Deus sobre todas as coisas mesmo.
E aí a gente lê, amados, o versículo final, que está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, que é um versículo muito lindo, que fala o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que eu quero dizer é, nós estamos em um ano de realizações. Cabe nós tomar essa decisão aqui, amados, de confessarmos os nossos pecados e verdadeiramente, amados, tomar posse dessas realizações. Literalmente, amados, nos direcionar a palavra de Deus e nos direcionar a presença de Deus naquilo que Deus quer para as nossas vidas, para que nós possamos chegar nos últimos dias das nossas vidas e falar: olha, eu fiz tudo aquilo que Deus tinha para me fazer, eu abençoei as pessoas que Deus pediu para que eu pudesse abençoar, eu fiz aquilo que Deus tinha para fazer na minha vida. Amém? Vamos ficar de pé. Gostaria de chamar a equipe de louvor.